Pessoal, nós estamos no topo do Monte da Transfiguração. E eu queria mostrar para você uma cena incrível que eu acho que nunca foi feita antes. Você vai estar vendo isso em primeira mão. Vamos lá? Olá pessoal, nós estamos no Monte da Transfiguração na Galileia. Aqui é o local onde tradicionalmente se acredita que Jesus Cristo foi transfigurado. Nós estamos falando do texto de Mateus, capítulo 17. De acordo com o texto bíblico, Jesus Cristo deixou 9 dos seus discípulos ao pé da montanha. Se esse realmente é o lugar, foi numa vila árabe que existe ainda hoje aqui perto. E que ele sobe o monte com 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vem com a finalidade de orar. Irmãos, esse monte aqui é muito alto. E essa é a primeira coisa em que nós pensamos. Porque se fosse nos dias de hoje, provavelmente, muitas pessoas reclamariam. Jesus, para que orar lá em cima da montanha? É tão alto, né? Senhor, é o Deus que está lá em cima, não é o mesmo Deus que está aqui embaixo? E certamente as pessoas arranjariam, procurariam muitas desculpas para não ter que subir a montanha. Esse não foi o caso dos discípulos. Os outros ficaram lá embaixo. Pedro, Tiago e João subiram com Cristo e vieram aqui para a montanha. Chegando aqui, Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, se transfigurou. As suas roupas ficaram brancas como alva lã, como a neve. E apareceram naquele momento Moisés e Elias. Para algumas pessoas isso é um problema, porque algumas pessoas vão alegar que não se pode conversar com os mortos. Existe essa proibição na Bíblia. Bom, em primeiro lugar, Elias não morreu. Elias foi arrebatado ao céu. Em segundo lugar, Jesus Cristo estava transfigurado. O que isso quer dizer? Isso significa que Jesus não estava na sua forma humana, mas na sua forma divina. Então não tem nenhum problema com isso, porque aqueles que morreram e estão na glória celestial estão na presença de Deus. E Jesus Cristo é Deus. É por isso que ele se transfigura em cima do monte. Por que Moisés e Elias? Porque a Bíblia também nos fala que para que um fato seja considerado como verdadeiro, é necessário a presença de 2 ou 3 testemunhas. Pois bem, vieram 2 testemunhas do céu, Moisés e Elias, e haviam 3 testemunhas da terra, Pedro, Tiago e João. Isso cumpre a Sagrada Escritura. Mas por que especificamente Moisés e Elias? Porque a palavra de Deus também diz isso e o próprio Cristo também falou. A lei e os profetas testificam de mim. Moisés é o representante da lei. Elias é o representante dos profetas. Tanto é que o próprio Jesus Cristo diz que João Batista, o maior de todos os profetas, veio com o mesmo espírito de Elias. Então o que nós temos aqui é um fato irrefutável. Algo biblicamente comprovado. E por fim, foi muito bom estar aqui. Os discípulos disseram isso para Jesus: Senhor, é muito bom estar aqui. Vamos fazer algumas tendas para o Senhor, para Moisés, para Elias e vamos ficar aqui mais tempo. Porque essa é a sensação que o Filho de Deus tem quando está na presença do Senhor. De estar ali o tempo inteiro, de não sair de perto do Senhor, de preservar aquilo que está acontecendo o máximo possível. Porém, Jesus Cristo disse para eles o seguinte: tem pessoas lá embaixo precisando de nós. Nós não podemos
viver a nossa vida cristã na presença de Deus enclausurados. Isso quebra outro princípio bíblico, porque nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. Nós fomos chamados para viver para Ele, para Deus. Esse é o nosso chamado, para servir as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu, porque quando os discípulos desceram a montanha, os outros estavam lá embaixo. Uma comunidade inteira estava lá embaixo. A Bíblia diz que era uma multidão. E no meio dessa multidão havia um endemoniado. E os discípulos que estavam lá embaixo não conseguiram expulsar esse demônio. Isso deixa Jesus muito chateado. É quando o Senhor diz: geração incrédula, geração perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Isso também nos coloca para pensar. E é com isso que eu quero finalizar. Nós temos recebido muito do Senhor. E de que forma nós temos usado aquilo que o Senhor tem nos dado? De que maneira nós temos colocado a nossa fé em prática e de que forma essa fé tem abençoado e tem beneficiado os outros? Pensa nisso. Esse é um excelente lugar para meditar nessas coisas. Essa igreja aqui atrás de mim foi construída por um arquiteto italiano chamado Antonio Berluzzi. Antonio Berluzzi construiu muitas igrejas aqui em Israel, também na Jordânia, na chamada Terra Santa. Por isso ele ficou conhecido como arquiteto da Terra Santa. Em cada local ele constrói a igreja, tentando comunicar a mensagem da passagem bíblica que ocorreu naquele lugar. Se você observar essa igreja, ela tem duas torres, que representam Moisés e Elias. Mas as torres são laterais, porque o centro é Jesus Cristo. Em cada coluna você vai encontrar uma janela embaixo, que simboliza Cristo, 3 janelas no meio, que representam Pedro, Tiago e João, e 2 janelas acima, que representam Moisés e Elias. Eles são 2 torres que chamam a atenção, mas que apontam para o centro, porque o centro de todas as coisas é Jesus. Por isso, nessa parte central da igreja você tem uma única porta, porque a única porta que nos conduz à presença de Deus é Jesus Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no teu coração. Antes que eu esqueça, se não custar nada, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para continuar recebendo os nossos vídeos. Se isso lhe fizer bem, comente alguma coisa aí. Tchau.